Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Valadares, professor de Língua Portuguesa e Redação. Estamos aqui mais uma vez juntos para dar sequência ao nosso projeto de aulas de redação voltadas para o nosso exame do Enem. Na aula de hoje, a aula de número 13, vamos dar o aprofundamento que estamos apresentando nas últimas aulas no que diz respeito a como executar uma correta redação do Enem. Nossa aula de hoje é sobre estratégias de conclusão, o reforço da proposta de intervenção. Como já dissemos, pessoal, numa outra aula, a proposta de intervenção vem a ser uma parte de muita importância na hora da banca corrigir o seu texto dissertativo. É bastante importante que antes de você começar a escrever o seu texto dissertativo, o seu projeto textual esteja pronto. Estão lembrados de que em uma outra aula nós falamos a respeito do planejamento? É importante que desde o início você saiba como você vai terminar, como você vai começar. Então, antes de elaborar a redação propriamente dita, o planejamento tem que estar muito bem definido. E outra, muito bem convicto de que você vai executá-lo até o final. Senão, não de nada adianta você acreditar no projeto, que nem mesmo você acredita, você mesmo não está convicto. Tudo bem? Nossa aula de hoje, então, visa estabelecer esse planejamento de como chegar a uma correta proposta de intervenção. Vamos lá? Antes de mais nada, é importante deixar claro para o nosso aluno qual vem a ser a função de um parágrafo conclusivo. Pessoal, as funções de parágrafo conclusivo são, na verdade, duas. Primeira dela, confirmar tudo aquilo que a redação se propõe. Ratificar aquilo que foi apresentado desde o início. Ratificar a tese apresentada. É a primeira função óbvia de um parágrafo conclusivo. Se você está chegando a uma conclusão, você precisa confirmar tudo aquilo que foi apresentado. Óbvio, claro que não com as mesmas palavras, com outras palavras, deixando bem claro aquilo que você propõe defender. Nesse instante, então, há de haver por parte do aluno um certo bom senso. O examinador não vai querer ler as mesmas coisas com as mesmas palavras. É importante, então, que o aluno, nesse momento, apresente algo a mais. Esse algo a mais cabe a você, aluno, estudar as estratégias de diferenciação de um texto conclusivo. Com certeza você já teve acesso a isso nas nossas aulas, não é mesmo? Como é que nós podemos terminar o nosso parágrafo de conclusão com esse algo a mais? Nosso segundo ponto, as estratégias de conclusão. Quais são as estratégias de conclusão? Primeiramente, aluno, você precisa lembrar que existem vários tipos de temas a serem cobrados nos exames. Estão lembrados que numa outra aula nossa nós colocamos que os temas do Enem são prioritariamente temas de viés social, político, cultural. Em outras cobranças de vestibulares mais reflexivos, você poderia terminar o texto apresentando uma ironia, uma pergunta reflexiva ou uma pergunta retórica. Você poderia terminar o texto colocando uma linguagem mais metafórica. Mas como o nosso grande objetivo se destina a fazer a redação do Enem, na hora da conclusão, nós vamos sempre terminar com uma proposta de intervenção. Lembrando que você vai ratificar o que foi dito e em seguida apresentar qual o seu projeto, qual a sua sugestão, não solução, mas a sua proposta. Vamos perceber então como é que nós podemos criar corretamente essa proposta de intervenção, qual seria a estratégia de conclusão correta a ser utilizada na redação do Enem. Vejamos, pois, como elaborar a proposta de intervenção. A partir de agora, aluno, muita atenção ao que vamos apresentar. Primeiro, nós estabelecemos aqui para a pergunta, numa primeira pergunta, o que é a situação-problema a ser discutida? Muita calma nessa hora, vamos começar fazendo o seguinte. Todas as vezes em que você quer fazer a pergunta o que você pretende descobrir ao afirmar a pergunta o que é? Se eu perguntasse para você o que é este aparelho em minha mão, você vai tentar definir, dando uma resposta, o que isso significa. Todas as vezes em que você tenta estabelecer a pergunta o que é, você tenta ouvir como resposta uma definição da coisa. Então, nessa primeira pergunta, você vai sempre apresentar a definição do problema. Calma. Como assim problema? Vale lembrar que todas as propostas do Enem são sempre em cima de um problema a ser discutido, de um problema a ser analisado. Problema esse que não precisa ser enxergado como algo negativo. Problema é algo a ser discutido. Consegue estabelecer a diferença? Não necessariamente algo ruim, algo negativo, mas aquilo que se propõe a ser analisado.
Primeiro ponto, então, você vai definir qual é a situação problema a ser discutida. Vamos dar um exemplo? Aqui cabe muito bem para o aluno onde está escrito a expressão situação problema que você encaixa a própria frase tema do Enem. Vamos fazer isso com a frase tema do ano de 2012? O que é o movimento imigratório para o Brasil no século XXI a ser discutido? Fazendo esta pergunta, você vai tentar encontrar uma resposta. Defina o que é movimento imigratório. De forma simples, pessoas, cidadãos, moradores que saem dos seus países. Por que saem? Buscando uma situação melhor de vida, tentando encontrar uma maneira melhor de sobrevivência. Tudo bem? Faz uma definição mínima do que você pretende discutir. O que você está discutindo? Estou discutindo a situação dos imigrantes que saem dos seus países vindo para o Brasil. Logo em seguida você vai perceber que vai ficar fácil encontrar as respostas para essas perguntas. Esse é o nosso famoso levantamento de ideias. Estão lembrados daquela nossa aula sobre planejamento? Pois então, estamos executando um planejamento agora específico em torno do Enem, para chegar à nossa proposta de intervenção. Segunda pergunta, pessoal. De onde vem ou desde quando existe a situação problema? Pessoal, gramaticalmente falando, quando você faz a pergunta de onde vem, o que você quer descobrir? A resposta de o lugar, a origem. Quando você faz a pergunta desde quando, as circunstâncias. Este problema, por exemplo, do movimento imigratório, surgiu quando? Na década de 2000? Ainda no século passado, em 1990? Surgiu na década de 70? Não, professor, surgiu na década de 70, mas se tornou mais forte dos últimos 5 anos, 10 anos para cá. Beleza? Então você vai lá e colocar esse desde quando no seu raciocínio. Mostrar então que esse problema ele não é tão antigo, ou então não tão novo. Consegue entender? Nesse momento do de onde vem, esse de onde é falar que talvez a questão da imigração não seja um fenômeno exclusivo do Brasil. Pode ser um fenômeno também estendido a outros lugares. Tá claro? Para esse tipo de pergunta, a gente chama então da contextualização do problema. Vale lembrar aqui, pessoal, que tanto na definição quanto na contextualização, o aluno estaria mais ou menos ainda na etapa do primeiro parágrafo da introdução. A introdução está feita, contextualizei o problema, defini o que eu pretendo discutir, lembrando que na introdução você também precisa deixar claro o seu posicionamento. Podemos prosseguir. Próxima etapa, terceira pergunta. Muito importante, hein? Lembrando que essa sua terceira pergunta ela vai acabar gerando seu desenvolvimento textual. Olha qual seria a pergunta. Por que a situação problema acontece? Como ocorre tal situação problema? Preste atenção, pessoal. No que você fala, por que a situação problema acontece? Esse porquê separado visa estabelecer o quê? A resposta. Quais são os motivos? Essa situação problema acontece em função de que realidade? Bom, a situação imigratória para o Brasil, o movimento imigratório para o Brasil, acontece em função de necessidades desses moradores de onde eles partem. Olha, uma outra causa acontece também em função do desemprego dessa realidade desses imigrantes. Olha, essa situação também acontece em função do próprio país a qual eles se destinam estar passando por uma situação mais estável economicamente falando, melhores oportunidades de emprego, melhores oportunidades de vida. No que você está fazendo esse raciocínio, aluno, estão aparecendo quem? As causas, os motivos, aquilo que você pretende analisar e questionar na sua própria redação. Consegue perceber como é que esse roteiro vai te encaminhando até você chegar ao final na sua proposta? Vamos continuar. Segunda pergunta, como ocorre tal situação problema? Esse como visa estabelecer a maneira, o modo. Com isso, então, nesta terceira pergunta, você encontrou as causas, as maneiras do problema estar sendo analisado. Estão entendendo? Com isso, então, você já está conseguindo descobrir 1, 2, 3 causas. Por que não pensar 1, 2, 3 parágrafos de desenvolvimento? Claro que se suas causas não forem substanciais, se suas causas não forem tão significativas, junte ao processo da causa seu resultado imediato. Siga a nossa quarta pergunta. O que a situação problema faz gerar? Quando você faz esta quarta pergunta, você está descobrindo quem? Os efeitos do problema, os efeitos da sua discussão. Quais são as consequências do problema? Quais são as consequências do movimento imigratório para o Brasil? Então, de repente, no próprio país que recebe esses imigrantes, podemos gerar problemas como superpopulação. Diante do problema da superpopulação, podemos ter um problema de desemprego da própria população local.
Aumento de uma violência pelo fato de a gente não conseguir entregar uma realidade como aquela que oferecemos por meio de propagandas ou ilusões. Então, na verdade, esses efeitos você vai pensar e vai concatenar aquelas causas que você apresentou nos outros parágrafos, podendo reunir causas e consequências, causas e consequências, causas e consequências em 3 parágrafos separados, mas unidos por uma lógica. Estão conseguindo enxergar? Por fim, chegamos à nossa proposta máxima, aquilo que a gente quer resolver. Como fazer para a situação problema diminuir, atenuar? É aqui, pessoal, que entram 2 verbos muito importantes. Você não está tentando estabelecer que o problema termine, se resolva. Você quer diminuir, você quer atenuar. Essa perguntinha mágica, como fazer, ela é bem importante. Como fazer? Que proposta eu vou apresentar para que o problema pelo menos diminua? Sugira uma proposta de viés governamental, uma possível lei, um acréscimo, uma emenda constitucional à lei. É só ler jornal. Estamos o tempo todo diante de discussões como essas, emendas constitucionais que visam estabelecer, talvez não acabar com o problema de vez, mas pelo menos diminuir. Por que não a sugestão de não só a iniciativa governamental, mas também a iniciativa privada atuando como elemento que ajude, que compõe esse cenário governamental? Entendem? Estamos diante de propagandas na televisão em que vemos várias instituições privadas participando de movimentos políticos, culturais, sobretudo sociais. Então esse como fazer poderia muito bem ser lapidar, melhorar determinadas propostas que já são apresentadas, já são feitas. Você de repente pode então sugerir uma melhoria daquilo que já é feito. Nesse momento vale um grande comentário. Por que não estar atentos àquelas medidas que são feitas em outros países, em outras realidades, em outras cidades, para serem importadas para aquilo que você está analisando no seu próprio texto? O que deve ficar claro é que nesse 5º item você está atrás da proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção vai ser o nosso objeto de grande preocupação, porque nele estão contidos os nossos 200 pontos para finalizar a nossa redação e tirar a tão perfeita nota 1000. Essa proposta de intervenção fica uma dica, pessoal, que você treine em separado. Treine em separado, pegue determinadas discussões e tente elaborar propostas que visam estabelecer a diminuição daquele problema. Lembrando que, para finalizar nossa aula, que essa proposta de intervenção ela tem que estar intimamente ligada a tudo que você desenvolveu no seu texto todo. Vamos dar uma volta rapidamente, ver se você consegue reparar então que em todas as perguntas que fizemos, estamos fazendo um encadeamento. Olha só, primeira pergunta é a definição desde a introdução. Segunda pergunta é o contexto, também lá na introdução. Próxima pergunta é uma das causas que você vai apresentar. Primeiro, segundo, terceiro, talvez, parágrafo de desenvolvimento. Juntando também com as suas consequências. Estão percebendo? Até aqui estão os seus primeiro, segundo e terceiro parágrafos de desenvolvimento. Faltando simplesmente quem? Seu parágrafo conclusivo. É o lugar em que você apresenta a proposta de intervenção. Pois bem, pessoal, esperamos que nessa aula de hoje você tenha entendido qual é a grande proposta que o Enem quer ao cobrar de você um texto dissertativo, quando coloca, inclusive, como regra, a competência de apresentar a proposta de intervenção. Treine bastante esta parte. Entenda o nosso roteiro. Execute o nosso roteiro. Dica muito boa. Em vez de uma total preocupação com o texto como um todo, se preocupe em criar este roteiro, como dissemos, desde o nosso início do nosso projeto. O planejamento é a base para você chegar a uma nota de sucesso em sua redação. Tudo bem, pessoal? Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.